Oi, pessoal. Semana 23 de Ciências. Vamos lá? Essa semana nós vamos começar aqui a unidade 6, na apostila volume 3 de Ciências, os seres vivos se relacionam, tá? Então nós temos aí a abertura da unidade. Vamos lá. Vamos na nossa roda de conversa. Leia a tirinha de Níquel Náusea, O Rato das Histórias de Fernando Gonzalez. Então vamos lá. A difícil vida dos pássaros limpadores de dentes de crocodilo. O bichinho tá falando, né? E aqui, ó. Manga. Ele comeu manga. Tá lá o passarinho, ó, o crocodilo com a boca aberta. E o passarinho, ele tá limpando os dentes do crocodilo. Ele tá pegando os restos, né, de alimento para o pássaro comer. Enquanto ele está se alimentando, ele está limpando os dentes do crocodilo. Olha a relação, um ajudando o outro. O restinho que está lá na boca do crocodilo, ou do jacaré, que seja, o pássaro está se alimentando, então está sendo bom para ele, para o pássaro, e também está sendo bom para o jacaré, porque está sendo limpo os dentes dele, né? Então, olha só. Gonzalez, Fernando, Níquel Náusea, com 1000 demônios, São Paulo. Nanana. Essa é a referência da tirinha. Vamos lá. Como Níquel Náusea definiu o pássaro da tirinha? Como que ele definiu o pássaro? A difícil vida dos pássaros limpadores de dentes de crocodilo. Você concorda com esse nome? Justifique sua resposta. Esse nome aí tá. Você acha que tá legal esse nome? Limpadores de dentes? Por que Níquel Náusea considera difícil a vida desse pássaro? Por que será, né? E vocês vejam que o crocodilo, ele não fecha a boca para comer o pássaro, não. Ele fica lá com a boca aberta e o passarinho tá lá, limpando, comendo, cegado. O pássaro está se alimentando dos restos de manga que ficaram entre os dentes do crocodilo. Em sua opinião, essa relação é benéfica para o pássaro e para o crocodilo. Lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei? Um ajudando o outro. Lembra? É bom para o pássaro? É bom para o crocodilo ou não? E aí, o que eu falei? Lembra? Ah lá, gente, olha a foto lá. O passarinho sossegadinho, o bichão com a boca aberta. Não come o pássaro, não. O pássaro fica lá limpando, tirando os restinhos, comendo, cegado. Olha só. Essa é a página 19. Vamos para 20. Relações ecológicas. Você já estudou sobre a importância do ar, da água, do solo e da luz para a manutenção da vida na Terra? Também estudou que na natureza os seres vivos mantêm relações de alimentação nas cadeias alimentares. Lembra das cadeias alimentares? As tão difíceis cadeias alimentares que a gente ficou pensando, né? Como montar, quem vem primeiro, quem vem depois, quem come, quem se alimenta de quem comeu quem. Então, né? Relações ecológicas. Além das relações de alimentação, os seres vivos se relacionam para se reproduzirem, disputar território, cuidar dos filhotes e se proteger. A esse conjunto de relações damos o nome de relações ecológicas. Então, tudo isso, ó, a alimentação, a reprodução, o cuidado com os filhotes, a disputa do território, quem vai ficar naquele lugar,
Tudo esse conjunto é chamado de relações ecológicas. Então, nós temos aqui, ó, a garça alimentando-se do peixe. Ó, tá vendo como um depende do outro? Ó, a garça alimentando do peixe, os lobos reunidos para demarcar território, ó. O pavão macho com o penacho aberto para atrair a fêmea. Percebam, o macho é o que tem a cauda toda linda, maravilhosa, né? Olha a tadinha da fêmea. Olha aqui a fêmea. Tem cauda bonita? Tem não. Por que que ela não tem uma cauda bonita? Porque quem precisa chamar a atenção dela é o macho. Ele tem que ficar bonitão para ela ver ele e se apaixonar por ele. E acontecer a reprodução, nascer novos pavãozinhos, tá? Olha aqui. Peixes nadando em cardume para se protegerem. Olha o cardume. O cardume é isso aqui, ó, gente. Todos eles ficam bem juntinhos, formando um bolão grandão de peixes, tá? Isso é um cardume. Eles fazem essa formação para se protegerem de predadores, tá? Bom, na natureza podemos encontrar vários tipos de relações ecológicas entre os seres vivos. Essas relações garantem a sobrevivência dos seres vivos e a continuidade das espécies. Além disso, elas mantêm o equilíbrio nos ambientes, mantendo o número de indivíduos das espécies e a oferta e a distribuição de alimentos. Vamos conhecer algumas delas? Vamos lá. Página 21. Vamos lá. Protocooperação. Então, vamos conhecer agora algumas formas de relações, né? Relações ecológicas. Nós temos aqui a protocooperação. Você se lembra da relação entre o crocodilo e o pássaro palito, apresentada no início do capítulo? Esse é um exemplo de cooperação entre dois seres vivos de espécies diferentes, também chamada de protocooperação. A protocooperação é uma relação que beneficia, ou seja, que é boa para ambos os seres que dela participam. Então, é bom para o pássaro que está se alimentando e é bom para o crocodilo que está tendo os seus dentes limpos. Isso é uma protocooperação. Relação entre o paguru, caranguejo, ermitão e a anêmona do mar é outro exemplo de protocooperação. O paguru costuma habitar conchas vazias, onde as anêmonas do mar geralmente estão fixadas. Assim, ele garante proteção contra predadores, pois a anêmona do mar apresenta tentáculos com substâncias que queimam. Já a anêmona do mar utiliza o paguru como meio de transporte e aproveita as sobras de alimento deixados por ele. Olha aqui, gente, que interessante. Olha isso. A anêmona, ó, a anêmona é essa aqui, ó. Essa aqui, anêmona. E o paguru. Olha só, um ajuda o outro. O paguru protege a anêmona ou melhor, a anêmona protege o paguru de predadores, para ninguém comer ele, porque ela solta nesses tentáculos, nesses fiozinhos que ela tem aqui, ó, esses tentáculos, eles queimam o bicho que vier tentar comer o paguru. Então, ele não vai conseguir. A anêmona protege ele e o paguru dá uma carona para ela, né? Nas costas dele. Olha só, que interessante.
Aqui do lado nós temos um QR Code. Esse QR Code, se você direcionar a câmera do seu celular na apostila, você vai ver outras formas de protocooperação muito interessantes. Vale a pena ver, vale a pena assistir. Vamos para um outro tipo de relação? A sociedade. Quando indivíduos da mesma espécie vivem em grupos cooperando e dividindo as tarefas entre si, dizemos que eles formam uma sociedade. Como exemplos de animais sociais, temos as formigas, os cupins e as abelhas. O interessante é que, de acordo com a função que exercem, os membros dessa sociedade pertencem a diferentes grupos, também chamados de castas. Enquanto alguns indivíduos procuram alimentos, outros protegem o grupo ou são responsáveis pela reprodução. Então, veja, dentro de um formigueiro, ou dentro de um cupinzeiro, ou dentro de uma colmeia, todos esses que eu falei, não se esqueçam os nomes que eu falei: formigueiro, cupinzeiro e colmeias, tá? São sociedades, porque ali dentro moram indivíduos, animais, insetos da mesma espécie. Formiga não pode morar na colmeia, a abelha não pode morar no cupinzeiro, certo? Então, ali moram indivíduos da mesma espécie, só que lá dentro do formigueiro, ou do cupinzeiro, ou da colmeia, o trabalho é dividido. São grupos que têm diferentes atividades. Um grupo sai para pegar alimento, outro grupo protege o formigueiro e o outro grupo é responsável pela reprodução. Todos esses grupos, vamos lá, olha que interessante, olha a rainha, tá? Isso é uma rainha formiga, tá? Isso é uma rainha. Olha o tamanho da rainha perto do macho. Grande diferença, né? Por isso que as mulheres, né, são assim mais... Deixa pra lá, vamos lá. Tem pai assistindo o vídeo, desculpa aí, pai. Vocês também são importantes. Vamos lá. Olha que interessante. As rainhas, né, produzem, junto com o macho, claro, produzem novas formigas para o formigueiro, tá? Então, um grupo... E interessante o seguinte: em cada formigueiro só existe uma rainha, tá bom? E ela, junto com a formiga macho, vai ser responsável pela reprodução, tá? Por ter mais indivíduos dentro da sociedade, por ter mais formiguinhas dentro da sociedade. Nós temos a operária, tá? A operária é aquela que vai buscar o alimento. Ela consegue o alimento na natureza e traz para o formigueiro. Nós temos o soldado, que protege o formigueiro, tá? Olha que interessante. Aqui a gente tem o ninho de cupins dentro de um tronco de árvores. Olha só, gente. Vocês percebem que algumas, eu não acho que essa palavra não cabe. Percebam que todas as espécies animais, eles não têm raciocínio como nós seres humanos. O que nos difere, o que nos diferencia de um animal é a nossa inteligência. O único animal inteligente é o homem. A espécie humana é o único que tem inteligência, tá? Agora eu pergunto, eu falo para vocês perceberam que todas as espécies animais não são
dotadas de inteligência, mas são muito mais organizados e muito mais preservadores do que nós, seres humanos que somos tão inteligentes. Percebam isso, gente. Nós, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade, estamos destruindo a natureza. Eles têm toda uma regra, toda uma divisão de trabalho dentro da sua sociedade. E ninguém reclama de ninguém, ninguém briga com ninguém, né? Olha que interessante isso. Ninguém destrói a natureza, porque eles só tiram da natureza o que realmente eles precisam. Olha só. Página 22. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Página 22. Saiba mais. Você sabe como os insetos de uma sociedade se comunicam? A comunicação é feita por meio de feromônios. Essa palavrinha é uma palavrinha muito importante, tá? Todos os animais têm feromônios. Feromônios, tá? Que é isso, professora? Substâncias que possibilitam o reconhecimento entre os indivíduos através do cheiro. Através do cheiro. Feromônio é um hormônio que é liberado pelo animal, pelo inseto, tá? E esse feromônio, esse cheiro, essa substância, ela avisa o outro companheiro da espécie se ele está perto, se ele está longe, se ele está doente, se ele está caçando, se ele está se reproduzindo, se ele está em perigo, tá? Olha só que interessante isso. Por exemplo, alguns grupos de formigas, os feromônios são liberados no chão para marcar o caminho de volta ao formigueiro. Olha que interessante, tá? Elas liberam o feromônio no chão, no caminho. Elas vão liberando o feromônio. Depois elas sabem voltar pelo mesmo caminho, tá? Muito legal mesmo. Outra relação é o comensalismo. O que é isso, né? No comensalismo, apenas um ser vivo se beneficia sem prejudicar ou ajudar o outro. Um só se dá bem, mas ele não vai prejudicar o outro, mas também não vai ajudar. Só ele vai se dar bem. Então vamos ver. No ambiente marinho, pequenos peixes chamados rêmoras usam uma ventosa para se prender ao corpo do tubarão. Assim, as rêmoras são transportadas pelo tubarão e, quando ele se alimenta, elas ainda se beneficiam das sobras. Para o tubarão, a presença das rêmoras é indiferente. Para ele, tanto faz. Ele não está nem ligando. Olha só aqui, ó. O tubarão, né? E as rêmoras, elas se... Olha aqui embaixo, ó. Olha aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Elas grudam, elas ficam ali, ó, grudadinhas, só pegando carona no tubarão. E quando ele se alimenta, elas comem o restinho que sobrar. E para o tubarão, tanto faz. Porque ele não vai comer, ele não vai prejudicar. Ele não está sendo, o tubarão não está sendo beneficiado, não tem nada para ele, tanto faz. Mas quem está se saindo bem aí? A rêmora. Ela está se saindo bem aí, tá? Então, ela está sendo beneficiada.
Mas o tubarão não está prejudicando e nem a rêmora está prejudicando o tubarão, porque ela também não está fazendo nenhum mal para ele. Ela só está ali pegando carona e comendo os restinhos dele, tá? Então, uma espécie só se dá bem, mas não prejudica a outra, e é isso. Isso é o comensalismo, tá? Vamos lá. Você sabia que as orquídeas e as bromélias utilizam as árvores como suporte e assim obtêm mais luz? Já as árvores, por sua vez, não são beneficiadas nem prejudicadas. Isso é comensalismo. Olha aqui, olha que interessante. Vocês já devem ter visto, se não tiverem na casa de vocês também. As orquídeas, ó, elas ficam aqui, ó, plantadinhas aqui, grudadinhas no tronco da árvore, tá? Elas estão se alimentando dos sais minerais da árvore, tá? Elas têm ali é a casinha delas, elas estão ali grudadinhas, tá ali a casinha delas. Elas estão usando a árvore como seu suporte, mas ela não está prejudicando a árvore. A orquídea está se dando bem, porque ela tem ali a sua casinha, o seu lugarzinho de ficar, né, de crescer, de se desenvolver, mas ela não está destruindo a árvore, tá bom? Então, só uma espécie está se dando bem, mas não está prejudicando a outra. Isso é o comensalismo, tá bom? E aí, nós chegamos na página 22, tá? E terminamos aí de falar do comensalismo e terminamos a nossa semana 23, tá, pessoal? Pro, não vai ter atividade de ciências para fazer, para escrever, para completar, para não sei o quê? Essa semana não. Essa semana é para vocês lerem, verem o vídeo, dar o joinha no vídeo, tá? Marquem com caneta, com lápis ou caneta marca-texto as coisas importantes que vocês leram, tá? O que é o comensalismo, o que é a sociedade, o que é a protocooperação, o que você achar importante no texto, grife, tá? Faça uma leitura bem, com bastante atenção, tá bom? E é isso, gente. A parte de ciências terminamos aí na página 22, tá bom? Precisando de mim? Me liga, manda mensagem, manda sinal de fumaça, manda sinal de telex, código Morse. Não, gente, deixa pra lá. Me chama, se precisar, eu tô à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Tô com muita saudade mesmo. Beijos para todos e até a próxima semana. Bye, bye. Beijos.